Olá, estudantes, bem-vindos à Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Vamos continuar o nosso estudo de política com Thomas Hobbes e John Locke, dois justnaturalistas, dois contratualistas. Hobbes acredita que o ser humano viveu antes da sociedade, antes da fundação do Estado, em um estado de natureza que é caracterizado pelo conflito, pela guerra de todos contra todos. Não há lei, não há regra. As pessoas estão em um movimento constante para realizar o bem para si, para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, na busca dos seus prazeres. As pessoas são egoístas por natureza, segundo Thomas Hobbes, e esse estado de natureza identifica muito o egoísmo do ser humano, porque todos estão ali apenas buscando a sua autopreservação, a sua subsistência. Preservar a sua vida é o mais importante. Não há empatia, não há compaixão para com o outro. Todas as pessoas estão buscando apenas o bem para si, ok? E é claro, segundo Hobbes, que como é um estado de violência, de conflito, as pessoas vivem com medo da morte violenta. E isso gera nas pessoas uma vontade de sair desse estado de natureza. Mas para que as pessoas saiam deste estado de conflito, de guerra, desse estado de natureza, elas precisam recorrer, segundo Hobbes, ao instinto de evitar a guerra e buscar tudo que for necessário para a sua subsistência, e também a razão, que é um instrumento capaz de satisfazer todos os instintos de fundo. A razão como instrumento é capaz de racionalizar, ou seja, de trazer alguma sistematização ao egoísmo do ser humano. Tanto que no Leviatã ele diz que através da razão o homem cria 19 regras para minimizar ou inibir esta guerra e este conflito. Uma das formas do homem sair do estado de natureza. As 3 regras mais importantes que fazem parte dessa lei natural, que é a racionalização do egoísmo, a primeira é procurar a paz e alcançá-la, defendendo-se com todos os meios possíveis. A segunda, renunciar ao direito a tudo, quando as outras pessoas também renunciam. E a terceira é respeitar os pactos estipulados. Isso é a justiça. Lembrando que a justiça em Hobbes, ela é artificial, ela é criação do homem, ela é uma convenção. E estes pactos, essas regras, essas leis que estão sendo elaboradas pela racionalidade humana, racionalizando o egoísmo, acaba sendo parte desses pactos que devem ser respeitados. Então essas são basicamente as 3 regras principais das 19 leis criadas e estão lá escritas no Leviatã, certo? E uma outra forma do homem realmente sair desse estado de natureza, aliado a essas regras, é o pacto social, o contrato social, certo? Que é, segundo Hobbes, quando os homens se reúnem e resolvem estabelecer um soberano, que pode ser um homem ou uma assembleia de homens que não participam desse pacto. Os homens, ali a multidão, resolve se reunir e conceder toda a sua autoridade a um homem ou uma assembleia de homem que será representante, que será o soberano, que será o Estado, que será o Leviatã, responsável por criar as leis, as regras, por regulamentar as relações entre as pessoas, para garantir a paz e a segurança. Então, o pacto social é um momento de abdicar, de renunciar de direitos e conceder esses direitos para um homem ou para uma assembleia de homens, que vai garantir que as pessoas usufruam de tudo aquilo que eles não conseguem
no estado de natureza. Propriedades, bens, não consegue ter tranquilidade, não consegue ter uma casa, não consegue constituir família. Tudo isso é um anseio de todos os seres humanos, porque todos os seres humanos buscam o próprio bem, certo? E por isso que fica muito fácil os homens, então, preferirem a paz e a tranquilidade através de um pacto de submissão do que continuar, é claro, nesse estado de violência, de conflito, de guerra, em que as pessoas não têm segurança e a qualquer momento podem morrer e ter uma morte violenta, truculenta. Ok? Existe alguma forma de destituir este governo que em Hobbes tem o poder absoluto e indiviso? Sim. A única forma no Leviatã que está escrita que este governo pode ser destituído é quando ele não garantir a paz e a segurança, que é a finalidade deste governo. Foi o motivo pelo qual ele foi instituído. Se ele não consegue garantir, os homens podem abdicar, então podem abrir mão desse governo. Ok? E voltar ao estado de natureza, de conflito, de guerra novamente. Ok? Por outro lado, nós temos o John Locke. John Locke acredita que realmente nós vivemos no passado, nós tivemos esse estado de natureza, mas nós não vivíamos em conflito. Nós tínhamos a liberdade, a igualdade e, é claro, vivíamos em paz uns com os outros, guiados pela razão que é capaz de discernir a lei natural que orienta o comportamento do ser humano, que dita as regras do comportamento do ser humano e que diz o seguinte, que você deve preservar a sua vida, ou seja, aqui a autopreservação na primeira instância, e deve garantir que não haja dano à humanidade. E você não deve provocar dano algum à liberdade, à terra, né, as propriedades, os bens, a paz e a tranquilidade das pessoas. Você não pode usurpar a propriedade de ninguém, você não pode atentar contra a vida de ninguém, porque a lei natural é muito clara, você deve proteger a sua vida e evitar causar dano à humanidade, certo? Isso que orienta todo ser humano racional. É claro que existem pessoas que não seguem essas regras naturais, essa lei natural, que são considerados os irracionais por Locke, porque são incapazes de discernir essas leis e por isso devem ser punidos. E qualquer homem racional pode aplicar a penalidade àquelas pessoas que atentam contra a vida, contra a liberdade, que tentam usurpar a propriedade de outra pessoa. Ok? Então, para Locke, as pessoas fazem a própria justiça, seguindo, é claro, as leis naturais. Os homens, no estado de natureza, eles podem viver em sociedade, porque o estado de natureza é caracterizado pela ausência de um governo comum, de um juiz comum, capaz de mediar os conflitos. Portanto, viver em sociedade não significa para Locke você estar fora do estado de natureza, porque você precisa de um governo comum, de uma sociedade política para poder se livrar do estado de natureza. No estado de natureza, os homens usufruem de vários direitos que são considerados basilares da sociedade liberal. Direito à vida, à liberdade, à propriedade, a bens, à herança, certo? São bens invioláveis, direito à segurança, à defesa, que por serem inalienáveis, o Estado, quando é instituído, deve proteger. Okay? Então, todos os seres humanos no estado de natureza usufruem desses direitos, inclusive da propriedade privada. Só que há uma condição para a propriedade privada no estado de natureza inicialmente, que é justamente aquilo que é fruto do meu trabalho. Toda a terra que eu conseguir arar, plantar e todo o fruto dessa terra que eu conseguir colher pertence a mim. Ou seja, tudo que eu produzi ali só é meu aquilo que eu consegui colher, que eu consegui aproveitar no estado de natureza. O resto é de quem for lá pegar,
ter algum trabalho, pelo menos de colher aqueles frutos. Ok? Fique bem claro isso. Só é minha terra, só é minha propriedade, só é meu bem, se e somente se for fruto do meu trabalho. Tanto é que a natureza é abundante e todas as pessoas estão em pé de igualdade inicialmente. Todas as pessoas usufruem de todos os recursos. Mas é claro, como tem uma fonte de água ali que é comum, a água que eu pegar no meu jarro pertence a mim. Então, o que me pertence é aquilo que é fruto do meu esforço. O que não é fruto do meu esforço é fruto do esforço de outra pessoa. Eu não posso ir lá simplesmente pegar, certo? A não ser que essa pessoa não consiga consumir tudo, não consiga pegar tudo, colher tudo. Aí sim está livre, todas as pessoas podem usufruir. Então, só que há um porém. O surgimento da moeda, o surgimento do dinheiro vai quebrar um pouco essa regra do estado de natureza, porque as pessoas vão conseguir acumular riquezas, acumular moedas, porque elas não estragam. E isso vai permitir que os homens laboriosos, aquelas pessoas que trabalham mais do que as outras, consigam acumular propriedades. E isso vai gerar desigualdade entre os homens, porque algumas pessoas vão acumular muitas propriedades e isso vai gerar riqueza para elas, por outro lado, vai gerar a pobreza de outras pessoas que são preguiçosas e que, infelizmente, vão querer usurpar a propriedade do outro, o fruto do trabalho de outra pessoa. E isso vai gerar o conflito, isso vai gerar o estado de guerra. E é aqui que começa aquilo que Hobbes falou. Guerra de todos contra todos. É o momento em que a desigualdade entre os homens ela fica muito grande, em que há poucos proprietários das terras e há muitas pessoas querendo os frutos que estão ali. E Hobbes vai dizer que essas pessoas não têm porque não trabalharam e são pobres pela própria preguiça e não têm o direito de usurpar a propriedade de outras pessoas. Ok? Isso gera o conflito. Outro tipo de conflito que vai gerar o estado de guerra é entre os próprios proprietários. Onde termina e onde começa a fronteira entre as nossas propriedades? Bem, segundo Hobbes, segundo Locke, infelizmente, nesses conflitos vai prevalecer a lei do mais forte e não vai ter a justiça, ok? E também, aliado a isso, nós temos o aumento populacional, que vai gerar cada vez mais conflito. E por isso os homens laboriosos, os homens trabalhadores, os homens liberais, resolveram pactuar uma sociedade política, instituir um governo capaz de mediar os conflitos e garantir os direitos naturais. Direito à vida, direito à liberdade, direito a bens, a posses, direito à herança, certo? Que são direitos inalienáveis, anteriores ao Estado, e o Estado deve preservar esses direitos, deve garantir o usufruto desse direito através de criação de leis positivas. Essas leis positivas são baseadas na lei natural. As leis positivas são aquelas criadas pelo homem, certo? Então, através da lei, esse Estado, este governo, aliás, vai garantir que os proprietários usufruam dos seus bens. É claro que esse Estado vai ser governado pelos homens racionais, que são os proprietários. Então, nós temos aí um governo de proprietários, ok? Outra questão é se esse governo pode ser destituído. Locke vai garantir o direito à resistência. As pessoas podem resistir contra o autoritarismo, contra a arbitrariedade, quando este governo não conseguir garantir o direito à propriedade, certo? Lembrando que propriedade significa em Locke direito à vida, direito à liberdade, direito à posse, a bens, à herança. Ok? É isso. Tchau, tchau.